O Japão faz isso há décadas e quase ninguém percebeu. Enquanto você perde dinheiro todos os dias com suplementos caros e dietas que prometem milagres em 7 dias, eles fazem exatamente o oposto. O resultado disso está nos dados oficiais. O Japão possui uma das menores taxas de obesidade do planeta, mantendo uma média de apenas 4%, enquanto o resto do mundo desenvolvido vê esse número ultrapassar os 30 ou 40%. O segredo deles não está em passar horas dentro de uma academia ou em contar calorias de forma neurótica. O segredo está em uma arquitetura de hábitos milenares que moldam o corpo de dentro para fora. Hoje eu vou revelar para você o que acontece nos bastidores da rotina de uma das nações mais disciplinadas e longevas do mundo. São 10 técnicas que vão muito além da estética. Elas são ferramentas de poder e controle sobre o seu próprio metabolismo. Se você sente que está lutando contra o seu corpo, pare tudo o que está fazendo agora. O que eu vou te mostrar é o conhecimento que as indústrias de emagrecimento não querem que você domine, porque uma vez que você entende a lógica japonesa, você se torna independente de qualquer produto ou fórmula mágica. A cultura japonesa é pautada por uma palavra que muitos conhecem, mas poucos praticam com maestria: a disciplina consciente. Eles não veem o corpo como um inimigo a ser vencido por meio de restrições severas, mas como um templo que responde à harmonia. Existe uma sensação de segredo escondido nas ruas de Tóquio ou Kyoto. Você vê pessoas de 80 anos com a agilidade de jovens de 30. Você vê executivos que trabalham 12 horas por dia e mantêm uma silhueta impecável sem nunca terem pisado em uma esteira. Isso acontece porque eles transformaram a sobrevivência em uma arte de eficiência. Eles economizam energia, economizam recursos e principalmente economizam a própria saúde. Prepare-se, porque a partir de agora, a sua percepção sobre alimentação e bem-estar vai mudar permanentemente. A primeira técnica é o alicerce de tudo e se chama Hara Hachi Bu. Esta não é apenas uma regra de etiqueta, é um comando fisiológico. Hara Hachi Bu significa literalmente comer até que você esteja 80% satisfeito. No ocidente, fomos ensinados a comer até ficarmos cheios, até sentirmos aquela pressão desconfortável no estômago que nos obriga a desabotoar o botão da calça. No Japão, a mentalidade é outra. Eles sabem que existe um atraso de cerca de 20 minutos entre o momento em que o estômago está fisicamente satisfeito e o momento em que o cérebro recebe esse sinal. Ao parar nos 80%, você permite que o seu sistema digestivo opere em sua capacidade máxima de eficiência sem sobrecarregar o metabolismo. Isso gera uma economia de dinheiro imediata. Imagine reduzir 20% de todo o seu gasto mensal com comida sem passar fome, apenas respeitando o tempo de resposta do seu sistema nervoso. É a diferença entre usar o combustível necessário para o motor ou inundar o motor até ele parar de funcionar. Mas a próxima técnica é onde o jogo começa a ficar interessante do ponto de vista biológico. A segunda técnica é o método Washoku. Muita gente confunde dieta japonesa com comer apenas peixe cru, mas o Washoku é uma filosofia de estruturação de pratos. A regra é simples: Ichiju Sansai, ou seja, uma sopa e 3 acompanhamentos, sempre servidos em porções pequenas e recipientes separados. No Brasil, temos o hábito do prato único, uma montanha de comida onde os sabores se misturam e o cérebro perde a noção visual de quanto estamos consumindo. Quando você utiliza o método Washoku, você engana o seu sistema visual. 6 ou 7 tigelas pequenas dão a impressão de um banquete monumental, mas a densidade calórica total é drasticamente menor do que um prato feito tradicional. Além disso, a variedade de nutrientes garante que o seu corpo não entre em estado de alerta por falta de vitaminas, o que evita aqueles ataques de compulsão por doces no meio da tarde. Você economiza porque para de gastar com lanches desnecessários, pois o Washoku mantém sua glicemia estável por muito mais tempo. A terceira técnica é algo que parece lazer, mas é um acelerador metabólico passivo, o banho de imersão de 333. No Japão, o ofurô não é apenas para relaxar. Eles utilizam uma técnica específica de choque térmico controlado. Eles mergulham em água quente a cerca de 42 graus por 3 minutos, saem para uma ducha rápida de água fria ou repouso por mais 3 minutos e repetem esse ciclo 3 vezes. Esse processo aumenta a frequência cardíaca e a circulação de forma semelhante a um exercício leve, mas com um benefício extra: ele ativa o que chamamos de gordura marrom, um tipo de tecido adiposo que queima calorias para gerar calor.
É como se você estivesse treinando o seu metabolismo enquanto está sentado em uma banheira, é a eficiência máxima de tempo. Enquanto outros gastam fortunas em mensalidades de academias que nunca frequentam, o japonês utiliza a temperatura da água para manter o motor do corpo ligado. Mas a próxima técnica é onde tudo muda, pois ela ataca a raiz do sedentarismo moderno, sem que você precise de roupas esportivas. A quarta técnica é o Rádio Taizo. Se você for ao Japão de manhã cedo, verá parques cheios de pessoas seguindo uma coreografia transmitida pelo rádio. São movimentos de calistenia leve, focados em mobilidade e ativação das articulações. O objetivo não é o ganho de massa muscular explosiva, mas manter o fluxo linfático ativo. O sistema linfático é o responsável por remover as toxinas que causam inflamação e retenção de líquido, que é o que muitas vezes você confunde com gordura real. Ao praticar 5 minutos de movimentos rítmicos logo ao acordar, você sinaliza para o seu corpo que o dia começou e que o metabolismo deve sair do modo de economia. É uma técnica de custo zero que economiza centenas de reais em tratamentos de drenagem linfática e massagens modeladoras. A quinta técnica lida com um dos maiores vilões da vida moderna, a fome emocional. Eles chamam isso de kuchisabishi, a tradução literal é boca solitária. No Japão, existe um reconhecimento cultural de que muitas vezes comemos não por fome, mas porque nossa boca está solitária ou entediada. Em vez de atacar um pacote de biscoitos processados, eles utilizam a técnica da mastigação consciente de chás verdes de alta qualidade ou pequenas sementes. O chá verde japonês, como o matcha ou o sencha, é rico em catequinas e EGCG, compostos que bloqueiam a absorção de gordura e aumentam a oxidação lipídica. Eles transformam o ato de beliscar em um ato de cura. Em vez de gastar dinheiro em guloseimas que inflamam o seu corpo, você investe em um chá que atua como um termogênico natural. A economia aqui é dupla, na carteira e na saúde das suas artérias. E a número 7 é usada até hoje por famílias no Japão para garantir que as crianças cresçam com uma relação saudável com o alimento, mas antes precisamos falar sobre a sexta técnica. A sexta técnica é a regra da porcelana pequena. Parece simples, mas é pura psicologia comportamental. No Japão, os pratos raramente são maiores do que a palma da mão. Existe uma pressão estética para que o prato seja bonito e equilibrado, não volumoso. Quando você coloca uma porção pequena em um prato grande, seu cérebro registra escassez e libera hormônios do estresse que aumentam a fome. Quando você coloca essa mesma porção em um prato minúsculo, o cérebro registra abundância. Você se sente saciado com 30% menos calorias, apenas por mudar o diâmetro da louça. É um segredo de design que mantém as famílias japonesas magras sem esforço consciente. Agora chegamos à sétima técnica, o Shinrin-yoku, ou banho de floresta. Você pode estar se perguntando o que caminhar no mato tem a ver com ser magro. A ciência moderna provou o que os japoneses já sabiam. O contato com os fitoncidas, óleos naturais liberados pelas árvores, reduz drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol elevado é o principal responsável pelo acúmulo de gordura abdominal, aquela gordura visceral perigosa que é quase impossível de perder apenas com dieta. Ao reduzir o estresse através do Shinrin-yoku, o seu corpo para de estocar energia na região da barriga como mecanismo de defesa. O japonês economiza em remédios para a ansiedade e calmantes apenas utilizando o que a natureza oferece de graça. É uma técnica de autoridade biológica. Controle seus hormônios e seu corpo obedecerá. Preste muita atenção, porque estamos entrando no clímax deste conhecimento. As 3 últimas técnicas são as mais poderosas e provavelmente as que você menos ouviu falar. Elas são o que separa as pessoas que vivem em efeito sanfona daquelas que mantêm o mesmo peso por 40 anos. A 8ª técnica é o método da toalha, ou método Fukutsuji. Criado por um médico japonês, ele parte do princípio de que o acúmulo de gordura na cintura muitas vezes é causado pelo desalinhamento da bacia e das costelas. A técnica consiste em deitar-se sobre uma toalha enrolada posicionada exatamente abaixo da lombar, na altura do umbigo, por apenas 5 minutos ao dia. Esse alongamento extremo realinha os órgãos internos e a estrutura óssea, fazendo com que a musculatura abdominal se contraia naturalmente para manter o suporte.
Muitas pessoas relatam perder centímetros de cintura na primeira semana, não porque a gordura sumiu magicamente, mas porque a postura foi corrigida e os órgãos pararam de empurrar a parede abdominal para fora. É uma técnica de engenharia corporal que economiza milhares de reais em procedimentos estéticos invasivos e cintas modeladoras inúteis. A nona técnica foca no nosso segundo cérebro, o sistema digestivo. É a técnica da fermentação viva. O Japão é o mestre dos alimentos fermentados, como o miso, o natto e o tsukemono. Esses alimentos são carregados de probióticos que colonizam o seu intestino. Estudos recentes mostram que pessoas magras possuem uma microbiota intestinal completamente diferente de pessoas obesas. Ao consumir esses fermentados diariamente, você está literalmente importando as bactérias da magreza para o seu organismo. Essas bactérias controlam a sua absorção de açúcar e enviam sinais de saciedade para o seu cérebro. É a forma mais barata de biohackear o seu corpo. Em vez de comprar probióticos caros em farmácias, os japoneses utilizam a fermentação natural que custa centavos para ser produzida em casa. E finalmente, a 10ª técnica, o segredo final que coroa todas as outras, o Zen da mastigação lenta, ou a pausa do Ma. Ma é um conceito japonês que significa o espaço entre as coisas. Na alimentação, é a pausa consciente entre uma garfada e outra. O japonês médio mastiga cada bocado entre 30 e 50 vezes. Isso não é apenas para facilitar a digestão, é para pré-digerir o alimento com enzimas salivares e garantir que cada nutriente seja extraído. Quando você come rápido, você engole ar e pedaços grandes de comida que fermentam e causam inchaço, além de não dar tempo ao corpo de registrar o prazer da refeição. A pausa do Ma permite que você sinta prazer com menos comida. É o auge da sofisticação e do autocontrole. Se você chegou até aqui, você agora detém um conhecimento que a maioria das pessoas nunca terá. Você percebeu que ser magro e saudável no estilo japonês não é sobre sofrimento, mas sobre inteligência e respeito aos ritmos do corpo. Essas técnicas não são apenas curiosidades, são ferramentas de transformação que podem economizar seu dinheiro, seu tempo e, acima de tudo, a sua vida. O Japão nos ensina que a verdadeira autoridade sobre o nosso corpo não vem de fora, de um rótulo ou de uma pílula, mas de dentro, através de pequenos ajustes que, somados, criam um resultado inabalável. Comece hoje com o Hara Hachibu. Experimente o método da toalha. Sinta a diferença que a disciplina consciente pode fazer. A sua transformação não é uma possibilidade, é uma consequência natural de agir com sabedoria. Afinal, como dizem no Japão, a saúde começa na primeira respiração do dia e termina na última escolha que você faz antes de dormir. Se você está comprometido com essa mudança, o seu caminho começa agora.